Boa noite, está começando mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades do Acre. De acordo com dados do IBGE e do Ministério da Saúde, cerca de 38 milhões de brasileiros estão acima do peso. Desses 38 milhões, 10 milhões são considerados obesos. E o estado do Acre figura como o nono colocado com relação à quantidade de cidadãos obesos, nessa lista divulgada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, numa avaliação feita entre 2002 e 2003. Para conversar sobre esse tema, sobre a obesidade, eu vou ter no programa de hoje a presidente da Associação dos Portadores de Obesidade do Estado do Acre, Raabe da Luz, no primeiro bloco. Boa noite, Raabe, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, fico muito agradecida de estar aqui no teu programa, falando do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Estado. Bacana. E no segundo bloco, nós vamos continuar a conversa com o Ari Aluen, ele que é o vice-presidente da Associação de Portadores de Obesidade aqui do Estado do Acre. Raabe, para a gente entender melhor a questão da obesidade, a obesidade é uma doença? Ela não só é uma doença, como é crônica. Existe tratamento para o resto da vida. Até se você emagrecer e ficar magrinho, as tuas células gordurosas, elas continuam lá, continuam murchas, mas continuam lá. Então, você precisa de um acompanhamento a vida toda. O que causa a obesidade? É genético? É a má alimentação? Ou é a junção de uma série de fatores? São alguns fatores, psicológico, genético, principalmente má alimentação, e apenas 5% com algum problema relacionado à tireoide, disfunção hormonal. 5% das pessoas que engordam assim, e essas nem se tirarem o estômago, elas não vão emagrecer. E também algumas que dependem de remédios chamados corticoides. E como é que faz para identificar o que é que causa a obesidade em uma pessoa? Porque em cada pessoa, de acordo com o que você disse, ela vai ter uma causa diferente. O endocrinologista. O endocrinologista ele faz todo o mapeamento. Se não for hormônio, ele vai lá, passa uma série de exames, vamos ver se há algum problema no hipotálamo. Aí, se não, vamos ver. Ele faz o mapeamento completo, para saber de que a pessoa come. E vai excluindo as possibilidades até chegar à real causa. Uhum. E, Raabe, quais são as causas que são passíveis de tratamento? Porque tem algumas causas, por exemplo, pessoas que têm disfunções hormonais dificilmente vão conseguir emagrecer. Quais são as causas que possibilitam um tratamento onde a pessoa que é obesa, ela pode vir deixar de ser obesa? A nossa diferença no programa foi quando a gente parou de enviar os portadores de obesidade para o cirurgião, para se preparar para a cirurgia de redução do estômago, e a gente começou a enviar para o psicólogo. Primeiramente, ele tem que querer emagrecer, se preparar para isso, porque a questão de engordar, de comer muito, você acaba, você pega, você vai fazendo troca. Se você está triste, você vai comer, você vai ficar com raiva, você vai comer, e aí você vai sendo do padrão normal. Quando vê, você já está um sobrepeso, um obeso, 1, 2 e 3, porque muitas das vezes eles não percebem. As pessoas que estão do teu lado percebem, mas você não. Correto. Raabe, você falou desse programa e me parece que a Associação de Portadores de Obesidade no Acre, ela passou a ter um reconhecimento nacional por conta da mudança na metodologia de tratamento de obesos. Ao invés de mandar as pessoas para a cirurgia de redução do estômago, que se tornou, de um certo modo, uma febre no Brasil, vocês estavam fazendo um encaminhamento primeiro para o tratamento psicológico. E isso, inclusive, gerou situações em que tem pessoas que fizeram a cirurgia de redução do estômago e engordaram. E tem umas que fizeram e não emagreceram também. Nós temos lá no nosso quadro todos os tipos de operado, Pessoas que fizeram cirurgia e realmente não ficaram bem, que trocaram suas compulsões, porque não existe um ex-compulsivo, existe um compulsivo controlado, ele vai trocar. Ele não pode mais comer, mas ele pode comprar, ele pode beber,
né? Nós temos assim casos de pessoas que chegou a 265 quilos, emagreceu para 112 e agora já está com 150, né? Então são coisas que a gente tem que pensar bem, né? Tem pessoas que precisam realmente fazer cirurgia. Eu fui uma exceção. Pois é, eu queria que tu contasse um pouco sobre a tua experiência, porque a tua experiência ela acaba servindo de exemplo para uma série de pessoas que de repente estão assistindo a entrevista e que passam pelo mesmo problema que você passava. O meu problema foi psicológico. Eu comecei a comer desesperadamente, eu não aceitava que as pessoas falassem para mim, você está comendo muito, você está engordando, eu ficava chateada. Você sempre foi gordinha? Sempre, desde criança? Não. Eu nasci muito forte, emagreci e depois, com certo tempo, eu comecei a engordar e não parei mais, né? Por problemas psicológicos. Foi a minha troca, né? Eu me escondi detrás da comida. Me dava prazer comer. Era uma fuga. Minha fuga, né? Minha fuga era comer. Eu só fui me dar conta quando eu não conseguia mais amarrar o sapato, quando eu não achava mais roupa para me vestir, quando eu fui atrás de emprego. Isso é uma outra coisa dentro da tua experiência também. Eu queria que você falasse um pouco sobre um dos principais problemas que a obesidade traz, que é a questão do preconceito. Você passou por muitas situações constrangedoras, Rabi? Passei e continuo, ainda passo, né, de vez em quando, porque apesar de ter feito cirurgia, de ter emagrecido quase 80 quilos, eu continuo no padrão de obeso mórbido 3, né? Tô voltando, tô no caminho de volta, mas a questão do preconceito você tem que aprender. Eu falo que os que estão lá com a gente na associação são as pessoas que já quebraram tabu, porque elas sabem que vão sair na rua, as pessoas vão xingar elas, mas tem algo maior, tem uma conquista, eu falo sempre. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, e chega de obeso ser o último, que eles têm potencial, que basta ser trabalhado. É por isso que nós fazemos terapias em grupos, né? A gente fez até um teatro, foi muito legal, pessoas lá se descobrindo. Rabi, já que o estado do Acre figura nessa lista do Ministério da Saúde como o 9º estado com a maior quantidade de obesos em termos proporcionais, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que essa tua experiência pessoal ela acabou se encaminhando para essa militância que você tem hoje por essa causa tão nobre, que é uma causa que, enfim, é necessária para que a saúde pública, que o próprio Estado possa começar a desenvolver políticas no sentido de melhorar essa situação de vários acreanos. Como é que começou esse trabalho e o que é desenvolvido hoje pela associação? Eu já trabalhava, só que eu trabalhava indiretamente, porque a minha saúde era muito debilitada devido à obesidade, eu não conseguia me locomover, eu precisava até do meu marido para ele me dar banho, só para você ter uma ideia, né? E eu fui para a cirurgia, eu tive um infarto uma semana antes, né, de eu viajar, eu tive um infarto, eu acordei entubada no hospital, experiência terrível. E quando eu voltei da cirurgia, né? Quando eu voltei da cirurgia, que eu não sentia mais dor nenhuma, com 12 dias eu fui conhecer São Paulo inteira, eu digo, não, tem muita gente esperando por mim, né? Eu agradeço, assim, a todos os presidentes que passaram pela associação, que deram a sua contribuição, mas eles também, assim, não tinham uma visão do que eu tenho hoje, porque eu fui para São Paulo e, a princípio, eles ficavam aqui esperando, os nossos associados ficavam esperando uma cirurgia que nunca chegou. Então, a gente tinha que tomar alguma decisão, alguma atitude. Nós tomamos, sim. Primeiramente, eles começaram a fazer atividade física. A gente não tinha nenhuma equipe multidisciplinar, mas a gente precisava fazer alguma coisa. Quando que a associação começou a funcionar? A associação, ela existe há 4 anos, mas assim, com atividade... Com esse trabalho multidisciplinar, que foi reconhecido nacionalmente, começou quando? Um ano com atividade física e aproximadamente 6 meses com equipe multidisciplinar. Porque a gente só tinha um nutricionista que atendia 8 pessoas, eu com mais de 1.000 pessoas para consultar. Eu digo, não, tá errado. A gente foi, conversamos. Aí
Eles contrataram, hoje faz parte da nossa equipe 5 nutricionistas, são mais de 50 vagas por semana, muita gente está sendo atendida em um atendimento de primeiro mundo. E as pessoas procuram, a procura é muito grande? A procura é muito grande, eu falo é os que quebram tabu, esses querem ser tratados. Hoje eu vou lá, hoje é minha vez, eles chegam perto de mim, parece um bichinho lá no canto, de cabeça baixa, mas mal falo, porque comigo também foi assim. Há um ano atrás você me conhecesse, eu não teria coragem de passar uma ideia para você, mas alguém tinha que levantar essa bandeira. Correto. E como é que, já que você começou a levantar essa bandeira junto, claro, com outras pessoas que também passaram por esse mesmo problema, como é que esse trabalho está sendo desenvolvido? Com que parcerias vocês estão contando para desenvolver esse trabalho contra a obesidade? Começou do senador Tião Viana, né? Ele vendo a luta do Mauro Café, que foi o primeiro presidente da associação, e ele já sabia, né, como que estava a real situação. Ele disse, então vamos criar uma associação. Por que não se cria uma associação para beneficiar não só você, mas tanta gente que está precisando? Aí criaram a associação. Mas e hoje a associação ela desenvolve que tipo de trabalho, né? A gente temos várias atividades, parcerias com 2 academias. Quem paga as academias é a Secretaria de Esporte. Uma época foi o senador Simba Machado, outra a Secretaria de Saúde. E agora a Secretaria de Esporte pagou até o final do ano, né? A gente temos um grupo que fazem boxe e o outro que fazem hidroginástica, esses que são pagos pela Secretaria de Esporte. E nós estamos correndo atrás para dar seguimento, porque não é fazer e parar para o resto da vida. Temos pessoas lá que já emagreceu muito e muito mesmo. 55 quilos, 60 quilos, 20, 30, não importa, porque agora a visão que eles têm é emagrecer. E estão emagrecendo. Né? E para mim é muito gratificante, sem grande sacrifício, sem ter que viajar, sem condições. Aqui não, eles passa pela psicóloga, depois a gente leva ao nutricionista, dependendo das vagas, se tiver condição de pagar academia ou não, a gente fez parceria, tem academias que tem o preço mais em conta, temos também a academia das cidades, né, que a gente está contactando agora. Eu vou lá fazer a academia da cidade lá na Concha Acústica, justamente para que as pessoas vejam, se eu posso, eles também podem ir lá, tá saindo de casa. Então nesse sentido a gente está, é muito legal. Existe um problema também nas academias, assim, onde geralmente esses ambientes onde se cultua muito o corpo, para as pessoas que estão acima do peso, já tem um impacto psicológico muito difícil. Como é que isso é superado? E dentro dessa pergunta eu também te faço outro questionamento. Como é que se desperta essa vontade de mudar a partir desses métodos que nem sempre precisam levar à cirurgia? Bem, na questão da academia, temos bem poucas que trabalham com obeso aqui. Para te falar a verdade, a gente foi atrás antes, né? Mas o que se viam era professores frios, né? Não é muito fácil. O obeso, ele tem vários fatores, a depressão, ele criar coragem de chegar na academia para ser maltratado, olhado, todo mundo olhar. Eu tenho uma história de uma garota que a professora dizia assim, ó, você tá malhando aí, tá balançando a parede. Vai cair em cima de mim, vai cair em cima da gente. E ela ia chorando para casa. E aí, de que modo que isso pode ser, que isso é revertido, Rabi? Hoje a pessoa procura a gente envia, mas tem que conhecer o trabalho, porque não é de qualquer jeito. As pessoas, os obesos, eles têm que ter um tratamento diferenciado, não que seja melhor do que os outros. Mas, poxa, ele está ali com maior força de vontade. Fiquei muito feliz essa semana quando eu conversava com a nossa nutróloga, que a gente tem, uma médica, que ela dizia o obeso é a pessoa que tem mais força de vontade, desde o acordar de manhã, quando ele não consegue vestir a roupa. E ele sabe que precisa emagrecer, mas ele não consegue parar de comer, né?
A gente tem que desmistificar que o obeso, ele é um marginal, ele é um sem vergonha, ele é gordo porque Ele quer. é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Tem que desmistificar isso, porque são tantos problemas, ele além de carregar os próprios, o peso dele, ele ainda tem que carregar o peso do preconceito, o ir e vir, ser xingado. A sociedade ela tem que olhar com outros olhos. A gente não está pedindo para ser amado, adorado, não, mas ser respeitado, né? E esse tipo de trabalho que a associação desenvolve, sem dúvidas, que contribui para que isso venha a acontecer. Olha, eu trato eles assim como se fossem meus filhos. Se mexer com eles, mexeu comigo. Rabi, muito obrigado pela tua participação Obrigada. aqui no Ideias da Aldeia. No segundo bloco a gente vai continuar esse bate-papo, dessa vez com o Ari, que é um outro ex-obeso, a gente pode chamar, pode dizer assim, que não passou pela cirurgia, ele queria fazer cirurgia de redução de estômago, não passou e começou a emagrecer, mesmo sem ter feito essa cirurgia. Vamos deixar um e-mail de contato para quem tiver interesse em entrar em contato com a Associação dos Portadores de Obesidade do Acre. Tem um e-mail de contato, não tem, Rabi? Tem sim, apoac1@hotmail.com e também no telefone 9995-5401, porque nós temos uma sala, mas a gente mora na rua, né? Uhum. E aí, quem estiver interessado, está na hora de tomar uma atitude, antes que aconteçam outras coisas, né? Outras doenças associadas, porque não é só a obesidade, sim, as doenças associadas, né? E esse negócio de você estar fazendo farras, de comilança, você não precisa disso para dizer que vive bem, eu vivo bem, eu vou me matar de comer, porque, na verdade, o corpo da gente precisa de muito pouca comida. Muito pouca. Você come para viver, não vive para comer, né? Certo. Rabi, a gente vai para o segundo bloco, vai para o intervalo, e no segundo bloco a gente repete o telefone e o e-mail de contato para quem tiver interesse em entrar em contato com a Associação dos Portadores de Obesidade do Estado do Acre. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e nesse segundo bloco eu vou conversar com o Ari Aluen, ele que é o vice-presidente da APOAC, a Associação dos Portadores de Obesidade do Estado do Acre. Ari, queria que a gente começasse esse papo falando sobre a tua experiência. Você pesava cerca de 140 quilos e hoje já diminuiu 30 quilos, depois que iniciou esse tratamento com esse acompanhamento psicológico. Você queria achava que a saída para você emagrecer, para controlar a obesidade, seria a cirurgia. E parece que o caminho não foi bem esse, né? Conta um pouco essa história pra gente. Isso foi tudo que aconteceu na minha vida. Eu cheguei a um estágio de pesar muito por um tipo de obesidade que é muito comum na sociedade. É a obesidade familiar. Qual é esse tipo de obesidade familiar? Que obesidade é essa? É aquela obesidade que a família se reúne para beber junto. É aquela obesidade que a mãe, a avó chama para ir para os finais de semana, tem muita comida gostosa, essa é a obesidade familiar, que as pessoas vão engordando naturalmente, sem se sentir. Se reúne aquele grupo a família mesmo, e todos vão olhar, todos estão sobre o peso, estão obesos no nível 1, 2, 3. E esse foi um dos primeiros passos que eu comecei a engordar, na obesidade familiar. Minha mãe cozinha super bem e a gente começou a cada dia a ir nos finais de semana, e eu nem bebia, e a tendência foi engordando por comer mesmo. Mas aí eu comecei a me sentir uma pessoa que não tinha mais coragem de olhar num espelho, de subir em cima de uma balança, de não querer mais sair na rua, achava que todo mundo iria me dizer que ele é o homem mais ridículo do mundo. Logo quando eu cheguei na placa, eu dizia, quando eu comecei com a psicóloga, ela disse: o que é que você sente? Eu digo: eu me sinto ogro.
Aí ela disse, o ogro. Eu digo, eu digo, mas só que o ogro tinha um lado bom, ele era gente boa. Eu comecei a achar que podia fazer algo na minha vida. Antes de chegar na Apoac, eu já tinha começado a andar, eu moro perto do canal, comecei a andar, caminhar, pequenas caminhadas, que eu tinha uma noção mais ou menos, que eu não era obeso, se tornei, e antes eu praticava esporte, tinha alguma base, né? E comecei a andar, mas isso foi uma discriminação muito grande. Eu passava pelas pessoas, de manhã tem muita babá, tem muitas pessoas que andam, e passava e riam, porque os shorts GG, estrangeiro, eram apertados em mim. E eu comecei, eu tenho que quebrar esse paradigma na minha vida, que obesidade, eu tenho certeza que vai sair isso da minha vida. E comecei a conseguir emagrecer pouco, mas consegui, né? Quando um dia um telefonema da Raab, nossa presidente, né, me convidando a participar desse grupo que foi fechado. Né? Eu digo, vou lá ver o que é. O primeiro tempo eu queria dar para minha mãe. Aí eu digo, não, eu tenho que me amar primeiro. E vou, minha mãe é bem mais magra do que eu disse, eu vou porque eu preciso. E foi o que eu fiz, né? Cheguei lá, começamos hidroginástica, aí me falaram, tem a psicóloga. Eu digo, mas para que psicólogo? Eu digo, mas vamos ver o que é isso. Fui lá, cheguei lá meio acuado, porque as pessoas não... Eu achava que psicólogo era médico de doido, e eu digo, eu não sou doido, eu sou obeso, mas doido eu não sou. E isso foi uma coisa que me impactou, assim. Mas quando ela chegou, o tratamento que ela veio falar comigo, aí foi terapia em grupo, e eu comecei a fazer, ela disse, vamos marcar individual. E eu fiquei bem com mais medo, né, de ir. Mais cabreiro ainda. Mais cabreiro de chegar lá com ela, e ela começou uma conversa que... Acho que começou um diálogo que eu achava que não fosse aquele ritmo de conversa que a gente ia ter. E isso acabou te ajudou a tomar uma outra postura com relação à tua obesidade. Sobre a minha obesidade e o que nós temos de meta se inicia na parte psicológica. Não adianta a gente querer fazer vários métodos se não começar na psicologia. Nós temos, na Apoac, nós temos 3 metas para emagrecer. Primeiro, é reeducação alimentar, mas precisa da psicóloga. Primeiro, psicólogo, reeducação alimentar com a nutricionista. Tem pessoas que não conseguem, porque viveu uma vida só de comer. E isso, aí nós temos outro método com a nutróloga, que é uma médica especializada em obesidade, distúrbio alimentar, essas coisas, mas também precisa da psicóloga. E o último caso, que é a cirurgia bariátrica, que é a redução de estômago, que também precisa muito mais que talvez os outros 2 casos, porque é uma coisa que a pessoa acha que vai ficar uma pessoa do corpo bem bonitinho, sarado, e não. Vem tantas consequências depois que eles começam a ir para outros rumos que não era para seguir. É até bacana a gente falar um pouco mais sobre isso, Ari. Que consequências são essas? Porque muita gente que inclusive está em casa assistindo a entrevista e que é obeso, pode estar pensando, o que se criou uma lenda a partir do momento que a cirurgia de redução do estômago ela se popularizou no Brasil, criou-se uma lenda de que bastava fazer a cirurgia de redução do estômago que todos iriam ficar com os corpos ideais das modelos, enfim. E isso não é bem por aí, não é? Não. As pessoas, a redução de estômago, que é a cirurgia bariátrica, ela já é muito usada nos Estados Unidos, que é um país maior no mundo em obesidade, e foi chegada aqui no Acre, que talvez essa febre, assim. E não é por aí, a pessoa tem que fazer muito, é um processo. Quem que acha que vai fazer redução de estômago e vai emagrecer, ele vai emagrecer, mas ele vai precisar do mesmo processo que eu estou emagrecendo. Ele vai precisar de uma nutricionista, ele vai precisar de um psicólogo e ele vai precisar de um profissional de educação física. Se não tiver, vai ser insucesso, vai ser tristeza para a vida dele. Ele vai querer chorar voltando no estômago do mesmo jeito porque ele vai querer comer. Ou senão, se ele não conseguir, comida não entra. Cerveja entra, cachaça entra, drogas entra, vontade absurda de ter vontade sexual demais. Tudo isso para compensar o simples comer. E a gente olha assim, eu era 142 quilos, era obesidade 3, mórbido, era para um bom cirurgião fazer. E eu olhei, disse que podia, vou voltar. E fiz o caminho de volta, onde eu fui, eu voltei. E mais o quê? Eu fui pelo método certo, porque... Com acompanhamento psicológico e com reeducação alimentar. A tua alimentação mudou bastante para você poder emagrecer o tanto que você emagreceu? Mudou ao primeiro tempo, assim, que eu tive que educar meu tipo de alimentação. Mas
Também tem que quebrar esse paradigma que as pessoas acham que dietas hoje são aquelas dietas de comer só alface ou só não sei o quê. Não, todo mundo tem direito de comer tudo que imagina, mas tem que ser controlado. As pessoas, quando chega no psicólogo ou com as nutricionistas, uma coisa muito importante para uma pessoa que é obesa é informação. Ele sabia aqueles cálculos, tudo na cabeça, o que é calórico, o que não é calórico, o que você pode comer, o que você pode aumentar ou diminuir. Aí as pessoas riem quando uma coisa que eu gosto muito é sanduíche. E eles ficavam assim, por que você gosta de sanduíche? E elas olhavam assim, mas encaixar um sanduíche na sua dieta, mas começaram a ver eu perder peso e começaram a dizer, não, você pode agora comer um sanduíche por semana. Agora eu vou liberar 3 sanduíches para você por semana. Ela dizia, mas você gosta daquele sanduíche assim ou aqueles grandes? Eu gosto de X tudo. Aí eles ficavam assim, elas riam quando eles tratavam isso negócio, mas foram encaixando na minha dieta isso. Eu não gostava de sorvete, eu não gostava de feijão com arroz, mas eu gostava desse tipo de prato, né? Que era um sanduíche, que é muito calórico. Que é muito calórico, mas a minha carga de exercício era muito maior do que eu comia. E com isso, cada dia... E as pessoas olhavam assim, quando tinha uma companheira nossa lá, que ela dizia, dessa semana eu acompanho o Ari no peso, porque eu via ele comendo sanduíche. Chegava lá, eu estava 3 quilos a menos, ela tinha emagrecido 1 quilo. E eles ficavam assim, por que isso? Mas eu comecei também, quando eu comia aquele sanduíche, eu sabia o que é que eu tinha que reduzir em outros cantos, para poder seguir o caminho que eu estava seguindo. Ari, só te interrompendo, ou seja, esse trabalho vai muito da força de vontade de cada pessoa. Eu queria que você, como vice-presidente da associação, dissesse qual é a experiência que você está sentindo das pessoas que procuram a APOAC para tratar da obesidade. Nós, assim, eu e a Raab, sentamos e escolhemos um perfil de pessoas que queiram Quantas pessoas estão em tratamento hoje, junto com os trabalhos desenvolvidos pela APOAC? Tem mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas que são guerreiras, que se determinaram a pagar um preço, que já nasceram vitoriosas. No estado inteiro? Atualmente, nós estamos trabalhando só em Rio Branco. É uma coisa que nós estamos, já para o ano que vem, prolongar, aumentar para os municípios, e não somente para os municípios, a terceira idade, os indígenas. Nós estamos querendo encaixar com as nutricionistas como a gente vai fazer uma dieta para um índio que não come o que a gente come, os ribeirinhos. Tudo isso a gente está buscando metas para poder chegar. Atualmente é Rio Branco. Rio Branco está tendo esse privilégio de conseguir... E a obesidade também é um problema muito ligado às zonas urbanas, né? Zona urbana, mas tem muito índio obeso, tem muito ribeirinho obeso, tem muito idoso obeso que estão sofrendo. Nós mesmos temos na piscina pessoas de idade de 60, 70 anos que eram obesas, que emagreceram, pararam de tomar remédio para controle de pressão, os joelhos melhoraram, tudo isso porque aceitaram um desafio. Eu vou o psicólogo. A gente colocar para uma pessoa de 22 anos é uma história. A gente colocar para uma pessoa de 70 anos, que viveu uma vida completamente diferente da nossa, é muito mais difícil. Mas esse perfil nós colocamos, aquelas pessoas que realmente querem sair dali e dizer, eu vou ser um sucesso, voltar para o mercado de trabalho, porque isso é uma discriminação que tem muito grande. Mulheres que estão lindas, que estão se tornando mulheres lindas, que eram mulheres que a gente olhava assim, não tinha um homem que olhasse para ela. Que hoje, porque a maior procura também são mulheres aqui. Em Rio Branco é a parte de mulher, que as mulheres que estão procurando muito mais. Porque as mulheres, elas são mais, elas dão muito mais atenção para essas questões estéticas também do que os homens. Muito embora, o seu caso mesmo é esse, de se olhar no espelho e dizer, não, vou mudar, vou ficar mais bonito. Exatamente, mas as mulheres também sofrem outros preconceitos. Os maridos, quando começam a ver as mulheres emagrecendo, ficam enciumados, achando que talvez elas querem seguir outro caminho, deixam de viver a vida do marido, a vida do filho, para tomar só para a própria vida, dizer, agora já cuidei do meu filho, já cuidei do meu marido, eu posso sair 1 hora para fazer minha hidroginástica, eu posso sair daqui 1 hora para ir no psicólogo, eu vou tirar 1 hora para ir na nutricionista. E isso é um impacto com a família. Eles acham que são dono das mulheres, tem vezes que, ao contrário, tem vezes que as mulheres acham que são dono dos maridos, e é uma coisa muito interessante que eles ficam... E tem mulheres que estão emagrecendo, que estão ficando mulheres lindas, mas que nós estamos querendo, para o ano que vem, uma meta de conseguir
trazer um mercado de trabalho para elas, que tem vezes que não sabe praticamente nem escrever, que é uma classe, tem outros que já tem universidade, mas também tem medo de sair de casa, com medo de chegar lá na frente e ser chamado de gordo, olha aquela gorda aqui. Gordo, como é que as pessoas chamam? Ponto de referência. Você está ali do lado, só é do lado daquele gordo ali. As pessoas odeiam isso. Não é à toa que virou piada isso, né? É isso aí que a gente quer, uma mudança. Como eu consegui, eu sou diferente de alguém, não sou. A única coisa que eu tinha de melhor, talvez, é porque eu tive uma força de vontade, não tinha os joelhos machucados, era, como é que se diz, eu era um perfil para conseguir caminhar, não era. Eu tinha muito peso, que o perfil é 100 quilos, eu tinha 142 quilos, é um perfil, não era. Eu fui lá devagarzinho, conseguindo. Hoje em dia, eu vejo no canal, tem vezes que eu brinco com as pessoas que andam ligeiro, que eu digo, eu posso acompanhar quantas eu quiserem. E isso virou uma coisa gostosa para mim. Caso eu me acorde 15 para as 7, tenho que deixar meu filho na escola, deixo ele numa parte do caminho e vou fazer minha caminhada. O que é bacana é que, às vezes, muitas vezes, não em todos os casos, essa busca pela beleza, por um corpo mais bonito ou próximo de um padrão, que às vezes, enfim, que padrão que é esse, ele acaba interferindo numa questão que vai ajudar na saúde das pessoas, né? Porque isso, além de você se sentir melhor, sentir bem psicologicamente melhor, você também se sente mais disposto, o teu corpo funciona melhor. Motivado. Nós temos companheiros lá que eles chegaram particular para mim e disseram, minha vida sexual acabou. Uma pessoa que pesa quase 200 quilos, isso logicamente que acabou. E eles chegam para mim, será que eu vou conseguir? E ele disse, eu só tenho uma coisa, eu gosto muito de beber. E eu olhei para ele, eu digo, você gosta muito de beber, mas de ter uma família e beber, qual é que você gosta mais? De ter uma família. Eu não tenho uma família. Eu digo, então vamos lutar por essa família. Porque nós temos só que saber que se você lá chegar e dizer, eu quero vestir uma calça 36, é tua meta. Chegar lá eu quero ter uma família, é tua meta. Nós não queremos saber por que você quer emagrecer. Você tem uma meta. E nós só vamos ser simplesmente educados e disciplinados de saber que ele tem uma meta. E olhar para ele, você vai conseguir. Porque nós temos essa equipe multidisciplinar. Eu sempre falo assim para a Rabi, nós temos a equipe multidisciplinar, mas o sucesso do nosso trabalho não está nisso, Rabi. É muito bom, temos 3 excelentes profissionais que fazem cirurgia bariátrica, temos a nutróloga, mas o sucesso não está nisso aí não. O sucesso está quando chega aqui com a gente, que você beija ele, chega comigo, eu brinco com eles, na hora de cobrar eu cobro eles, vamos lá melhorar. E muitas pessoas ficaram na POAC por um dia se espelhando na Rabi, outros se espelharam em mim. Tinha pessoas que chegaram para mim e disseram, eu só vinha para hidroginástica porque eu vinha para ver tuas brincadeiras. E então lá perderam até mais peso que eu. Eu digo, vocês estão me traindo, vocês estão perdendo mais peso do que eu. É uma coisa gostosa. Esse talvez seja o diferencial. Eu até digo, muitas pessoas vão querer fora do estado, querer implantar o mesmo sistema e não vão dar certo. Só vão dar certo quando chamar eu e você para mostrar o que é a diferença. Esse carinho, esse afeto. Tem que aprender a desenvolver isso, exatamente. Conseguimos desenvolver. Quando chegam... Aconteceu já na piscina, aconteceu de alguma pessoa querer ter parada cardíaca, que nós estamos até revendo alguns conceitos, quando nós fomos fazer a turma de educação física, ter uma turma de paramédicos, porque não, é uma pessoas que são diferenciadas. Estão à beira praticamente da morte. Se vacilar com tem que ter um trabalho diferenciado. Aí chega lá, e isso, ontem nós aprendemos a pessoa chegar assim para me dizer, Ari, eu sei que tu pode me salvar. E eu não sou médico. Dizer, não, Ari, você vai me salvar. E o que é que eu podia fazer? Só passar a mão na cabeça dela, carinho, depois de conseguir. Ela pesa quase 150 quilos, nós com muito carinho, tirar ela pro lado de fora, ela colocar o ombro no meu, e muita gente já chorando essas coisas, e depois ela se levantar, eu dizia, eu não vou deixar você em casa. Ela disse, não, eu vou andando. O que tu tinha me dado, você já me deu, foi aquele carinho lá na beira da piscina. Isso é o que a gente vai dormir satisfeito, chega em casa alegre, chega pro nosso filho, olha, sorrindo, chega pra família, sai de lá completo, dizer, eu estou conseguindo fazer uma coisa que muitos esqueceram. Quando jogaram os obesos por lado, não, nós estamos lá pegando eles, transformando-os em vitoriosos, dizendo, você consegue, você nasceu perfeito, por que você vai dizer que é imperfeito? Bom, e mais uma vez, quem quiser entrar em contato com a Associação dos Portadores de Obesidade do Acre, pode enviar um e-mail para apoac1@hotmail.com, esse é o endereço que está na tela, ou através do telefone 9995
5401. 9995-5401. Através desses contatos você consegue falar com as pessoas que estão à frente desse bonito trabalho que é desenvolvido pela Associação dos Portadores de Obesidade do Estado do Acre. Ari, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, juntamente com a presidente da associação, a Raab, que esteve no nosso primeiro bloco. Eu só tenho a agradecer e quem quiser nos conhecer, nos procure, porque nós estamos lá para dar o carinho, o incentivo. Nós somos talvez o primeiro passo. Talvez é o pontapé inicial, mas depende de cada um que estão querendo emagrecer. Esse carinho a gente está lá para dar, mas é você, hoje à noite, talvez pode ser o primeiro passo de dizer, eu quero. E nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Então vamos ver se com essa força de vontade despertada nas pessoas, e muita gente que pode estar assistindo a entrevista agora, comece, as pessoas fiquem mais felizes e que o Acre saia dessa posição tão desconfortável de ser o 9º estado com o maior número de obesos do país. E o Acre tinha vezes que acontecia só de coisas ruins, mas com o governo Jorge Viana, né, mudou muito isso. E hoje está saindo um estilo para o país, o que nós estamos usando aqui, com uma coisa tão simples, escolhemos um método e está dando certo, as pessoas estão procurando fora do nosso estado. Uma coisa está sendo boa, do Acre, 100% acreana. É porque é feito com coração também. Muito obrigado às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre obesidade. Até a próxima e a gente se vê.